Durante muito tempo eu compreendia que por mais que eu estudasse a lei da atração, por mais que eu fizesse afirmações positivas diariamente e visualizasse com intensidade tudo o que eu desejava, a minha realidade praticamente permanecia a mesma. Eu dizia com firmeza que estava atraindo riqueza, que a minha mente estava alinhada com a prosperidade, que o universo estava ao meu favor, mas nada parecia realmente mudar. Dentro de mim havia algo que me impedia de avançar. Um ruído sutil, mas constante. Uma inquietação disfarçada de foco. Uma tensão que não desaparecia. Por mais que repetisse as palavras certas, parece que nada mudava. Esse algo se chamava ansiedade. A ansiedade, para mim, se apresentava como uma impaciência crônica, uma pressa constante para que tudo acontecesse logo. Eu queria resultados imediatos, queria ver a riqueza manifestada diante de mim como um passe de mágica, como se o universo fosse um entregador que estivesse atrasado há um bom tempo, né, atrasando o meu pedido. E foi só quando eu parei de correr e comecei a observar a mim mesmo que eu percebi. Não se manifesta o que se deseja de forma desesperada. Se manifesta o que se sente de forma plena. E naquele estado eu não sentia abundância, eu sentia carência, falta, medo de que não desse certo. E isso, é claro, estava me afastando cada vez mais da realidade que eu tanto queria criar. Bom, meus estudos, Bob Proctor, um dos mestres que mais me ajudou a compreender essa dinâmica, ele ensinava algo muito profundo. Não atraímos o que queremos, atraímos o que somos. Bob Proctor explicava que o desejo por algo, quando carregado de ansiedade, na verdade, reforçava a ausência daquilo. É como gritar para o universo seguinte: olha só, eu ainda não tenho isso. E é claro, o universo, sendo apenas um espelho da nossa vibração, continuava a refletir essa ausência de volta. A ansiedade, portanto, é uma vibração desalinhada. Ela parece energia, mas em desarmonia. Ela parece motivação, mas é desespero. E o mais perigoso, ela engana. Porque a mente ansiosa parece ativa, mas está confusa. Parece determinada, mas está com medo. Foi nesse ponto que eu mergulhei de vez no estudo da mente, principalmente do subconsciente. Bob Proctor também falava o seguinte, ele falava direto sobre a questão de paradigmas, aqueles conjuntos de crenças inconscientes que de alguma forma governam nossos pensamentos e também nossos comportamentos. Ele dizia que se não substituíssemos nossos paradigmas de escassez, por exemplo, por paradigmas de abundância, veja só isso, continuaríamos apenas reproduzindo a mesma realidade de sempre. Foi então que eu compreendi que a minha ansiedade era também um sintoma de paradigmas antigos. Eu não confiava no tempo do universo porque, no fundo, não confiava que eu era merecedor. Eu não conseguia descansar no agora porque, no fundo, acreditava que o agora não era o suficiente. E ali estava a raiz do problema. Preste atenção. O Tony Robbins, conhecido também mundialmente,
ele me levou ainda mais fundo nesse pensamento. Ele dizia o seguinte: a qualidade da sua vida é a qualidade das emoções que você experimenta diariamente. E que para mudar qualquer coisa em nossa realidade, veja só isso, nós precisamos primeiro mudar nosso estado emocional. A ansiedade, para Tony Robbins, por exemplo, é um estado, e realmente é um estado. Um padrão emocional que pode ser modificado com uma decisão, movimento e com foco. Tony Robbins não era apenas teórico, ele mostrava como fazer isso através da fisiologia, da respiração, da mudança de foco e linguagem interna. Era possível transformar o estado ansioso em presença, em entusiasmo, em confiança. É possível fazer isso. Eu comecei a aplicar isso de forma prática. Ao invés de acordar correndo para tentar alcançar todos os meus objetivos, eu passei a começar o dia respirando fundo e me conectando com o agora, porque só o agora importa. Eu aprendi que, ao agradecer o momento presente, mesmo sem que tudo estivesse perfeito, da forma que eu sempre quis, mesmo assim eu elevo a minha vibração. A gratidão, por exemplo, se tornou meu antídoto contra a ansiedade. E não mais uma gratidão forçada, mas uma apreciação sincera pelas pequenas coisas. O sol entrando na janela, o gosto, aquele cheirinho de café pela manhã, a sensação de estar vivo. Tony Robbins falava algo bem interessante também. Ele fala o seguinte: quando você é grato, o medo desaparece e a abundância aparece. E eu comecei a sentir isso. Eu sentia isto acontecer. Mas ainda havia momentos que a minha mente acelerava. Momentos em que eu voltava a pensar demais no futuro, a calcular possibilidades, a duvidar da manifestação. Talvez você esteja passando por isso. E foi aí que eu comecei a estudar ainda mais, a procurar os ensinamentos de Rhonda Byrne, especialmente com O Segredo. Tá? Por quê? Eles me ajudaram com algo essencial. O sentimento é o segredo. Neville Goddard também falava isso. A Rhonda Byrne insistiu que o universo responde ao que sentimos, não ao que pensamos. E a alegria no agora era a frequência da criação. Então, o que você precisa fazer? O que eu comecei a fazer? A cultivar essa alegria. No início, é difícil. Como ser alegre, por exemplo, quando a minha realidade não refletia o que eu desejava? Estava no caos. Mas eu compreendi que era justamente isso que me impedia de manifestar. Eu estava esperando que a realidade mudasse para me sentir bem, melhor dizendo, ao invés de me sentir bem para mudar a realidade. Então eu passei a celebrar o que ainda não existia, como se já existisse. Eu comecei a sorrir pela casa como se tivesse recebido sempre, todos os dias, toda hora, apenas notícias boas. A andar com postura de alguém que venceu, a falar com pessoas como quem já vivesse a sua melhor versão. E é claro, isso com o tempo, com a prática, mudou tudo, porque mudou o meu campo vibracional. E isso é tudo. Quando eu compreendi que o universo responde à minha vibração e não à minha pressa, à minha ansiedade, eu comecei a viver de outra maneira. A ansiedade, antes companheira constante, começou a perder força. E eu entendi por quê. Entendi que, na verdade, ela não resistia ao poder da presença, de estar no agora,
Quando eu estou no agora de verdade, não há como estar ansioso. A ansiedade só existe no tempo psicológico, naquele espaço mental entre o que é e o que eu acho que deveria ser. É a distância entre a minha realidade presente e a projeção mental de um futuro idealizado. Para quê? E enquanto essa distância persistir, haverá tensão. A paz só existe onde há unidade entre o que eu penso e o que eu vivo. E essa unidade acontece quando eu aceito, honro e celebro o momento presente, o agora. Só importa o agora, viver com alegria, com paz, com gratidão. Bob Proctor dizia o seguinte, que o nosso corpo é um instrumento da nossa mente, que o subconsciente aceita tudo o que sentimos de forma contínua e que é esse sentimento que molda a realidade física. Por isso, se a ansiedade está no corpo, ela está no subconsciente. E quando ela for o tom de fundo das minhas ações, das suas ações, o universo continuará me devolvendo mais experiências que sustentam ela. Foi por isso que eu comecei a trabalhar de dentro para fora. Você sabe, é algo que eu repito muito. Você tem que trabalhar isso de dentro para fora. Não fazia mais sentido agir em direção aos meus sonhos se o meu estado interior era de medo, era de ansiedade. Era como tentar navegar com um barco furado. Você vai remar e vai afundar. Eu precisava primeiro alinhar meu ser com a vibração daquilo que eu desejava. Eu comecei a meditar, não como uma técnica, sabe? Mas como um reencontro comigo mesmo. Um reencontro com o meu silêncio, com o campo de infinitas possibilidades, onde tudo já existe. Eu fechava os olhos e imaginava que tudo aquilo que eu buscava já era real. Não com ansiedade, mas com convicção. É assim que tem que ser. Eu sentia como seria a minha vida se já estivesse vivendo em prosperidade plena. E o mais curioso é que nesses momentos eu não sentia a necessidade de correr. Não sentia mais a pressa. Sentia apenas certeza. E era essa certeza silenciosa, serena, que começou a mover as peças da minha realidade. É assim que acontece. Você precisa entender o que eu estou falando. Tony Robbins fala muito sobre a questão do poder das decisões. Que em um instante, com uma verdadeira decisão, podemos mudar toda a nossa história. E foi isso que eu fiz. É isso que eu venho fazendo, porque mudança é contínua. Eu decidi não mais viver movido pela ausência. Eu decidi parar de buscar como quem está perdido, como quem quer tudo e ao mesmo tempo não percebe que não vai conseguir nada. Eu comecei a me mover como quem já sabe o caminho. Essa mudança de postura foi brutal. Antes eu dizia assim, um dia eu terei isso. Hoje eu afirmo, isso já é meu. Está se revelando no tempo perfeito. E ao fazer isso, a minha ansiedade não encontra mais espaço para crescer. Porque ela se alimentava de dúvida. Se não houver dúvida, não há como ela sobreviver. Onde há decisão, não há dúvida. Onde não há dúvida, há paz. Rhonda Byrne me ensinou que é muito importante imaginar com sentimento. Não basta ver a casa, por exemplo, dos sonhos. É preciso sentir como se estivesse dentro dela. Sentir o cheiro, a textura, a alegria de já estar ali. A ansiedade talvez seja a principal inimiga dessa visualização criativa,
porque ela não deixa você relaxar o suficiente para sentir. Você precisa sentir, e a ansiedade quer que você corra, quer que as imagens apareçam como uma obrigação, trazem para você dúvida, mas a verdadeira visualização é prazer. É uma dança entre você e o universo. Ela só acontece quando a mente está calma, serena, quando o coração está leve. Por isso, eu aprendi a transformar a ansiedade em entusiasmo. A diferença é sutil, mas poderosa. A ansiedade tem medo de que não aconteça. O entusiasmo tem a certeza de que já está acontecendo. Eu passei a confiar em tudo. Confiar de verdade. Não mais apenas com palavras, mas com vibração, com todo o meu ser. Quando você confia assim, tudo muda. Você para de pedir e começa somente a agradecer. Para de procurar sinais e começa a percebê-los o tempo todo. Você para de querer controlar o tempo e passa a apreciar o processo como um todo, cada detalhe. E foi nesse estado de confiança, e é neste estado de confiança, que você percebe que a chave de tudo é a alegria do agora. Porque é ela que sustenta a frequência da manifestação, a alegria do agora. Hoje, eu me alegro com coisas que antes eu nem notava. Eu sorrio ao ver uma folha balançando na árvore e caindo, ao ouvir o som dos pássaros, da água corrente, o vento no rosto. Parece simples, tá? São coisas simples, mas é nesse estado de simplicidade que a mente se silencia. E quando a mente se silencia, se acalma, o campo da manifestação se abre. Porque, como dizia o Bob Proctor, o universo responde à clareza. E não há clareza na pressa. A pressa embaralha tudo, confunde tudo. A calma organiza. E é com uma organização vibracional que criamos uma vida alinhada com aquilo que a gente deseja. É desta forma que acontece. Eu espero que você esteja entendendo o que estou falando para você, que você precisa de alegria, que você precisa esquecer a questão de ansiedade, porque você merece tudo o que há de melhor na vida e tudo o que você deseja. Mas a ansiedade pode ser um reflexo que está acabando com tudo que você deseja. Você precisa perceber se você está vivendo em ansiedade, porque se você está em ansiedade, você está em falta. Você tem que viver o agora com alegria. Ah, mas Valdir, o mundo está desabando. O mundo está desabando e ele não vai ficar contente. Ninguém fica contente quando o mundo está desabando e alguém sorri. Então, sorria, porque é assim que você muda. É de dentro para fora. Se você sorrir, terá mais motivos para sorrir. Certo? Então, mesmo que o mundo esteja desabando, continue sorrindo. Não com deboche, não com arrogância, mas confiante de que tudo será mudado a partir daquilo que você espelha, a partir daquilo que você reflete, daquilo que você vibra. A Rhonda Byrne fala o seguinte: a vida não está acontecendo com você, ela está respondendo a você. E isso me marcou profundamente, porque tira essa mensagem, tira a gente do papel de vítima que o tempo nos colocou e passa a nos colocar como co-criador consciente. A ansiedade, antes vista como uma sintonia inevitável, ela passa a ser um alerta, um sinal de que a gente está tentando controlar o incontrolável. Perceba isso. O que você quer já existe. Por isso, você precisa de gratidão, você precisa de alegria. Não uma alegria forçada, mas uma alegria cultivada. Uma alegria de quem sabe que tudo está acontecendo de forma perfeita. Isso mesmo. Mesmo quando parece que não. É curioso, sabe? É curioso como quando desejamos algo com todo o nosso coração,
Isso muitas pessoas me falam. A gente entra meio que em um estado de aceleração. Queremos tudo para ontem, ficamos realmente ansiosos, mas não nos damos conta desse estado de urgência. E que esse estado de urgência é que muitas vezes cria confusão com motivação. E tudo junto é apenas ansiedade disfarçada. E foi por isso que eu precisei aprender com dor, com falhas, com frustrações constantes. Querer não é o mesmo que permitir. Querer não é o mesmo que permitir. E desejar sem equilíbrio é muitas vezes sabotar a manifestação. Guarde isso. Durante muito tempo, eu pensei que eu quisesse mais, pensasse mais, se eu ocupasse mais tempo trabalhando, aquela ideia de riqueza, tudo aconteceria mais rápido. Mas, olha, foi totalmente ao contrário. Quanto mais eu corria, quanto mais eu ficava obcecado, mais distante tudo parecia. E foi nesse ponto que eu comecei a entender que eu estava entrando em um ciclo de ansiedade alimentado por crenças equivocadas sobre a própria lei da atração. A ansiedade não é apenas um sentimento passageiro. Olha só, ela é um estado vibracional. E a lei da atração responde à nossa vibração, não aos nossos desejos declarados. Entenda isso, é o que você é. Você pode dizer ao universo, eu quero prosperidade, mas se dentro estiver vibrando em medo, carência, desespero, insegurança, é só isso que você vai atrair. Esse foi um dos maiores choques que eu tive. Eu descobri que o meu desejo consciente não era o que estava comandando a minha realidade, mas sim a energia que eu estava emanando a partir das minhas emoções dominantes. Pare, pense agora. Muitas vezes a gente quer negar o sentimento. Muitas vezes a gente quer culpar. A lei da atração não funciona. Que não adianta ter fé. Que isso não vai acontecer. Vejam, tudo isso são crenças enraizadas que muitas vezes a gente não fala, mas estão gravadas no subconsciente e a gente fica negando, muitas vezes através da ansiedade. Porque a gente quer trabalhar mais, a gente quer se esforçar mais. E nada acontece através dessa vibração. Eu espero que você entenda isso. O que vai atrair o que você deseja é um estado de gratidão, é um estado de alegria, é um estado de desejo de mais conhecimento, de busca. Isso sim vai reforçar seu estado para que tudo venha até você. Vai reforçar toda a frequência de vibração para que o universo manifeste os seus desejos. Então, se você se sente muito ansioso, não sabe o que fazer, se você quer que eu te guie nessa nova jornada de alinhamento com o verdadeiro ser que você é, o verdadeiro poder que você tem, clique no link da descrição, agende uma sessão comigo e você vai perceber que na primeira sessão você já vai entender muita coisa que até então estava passando despercebido por você. Bom, se você chegou até aqui, comente. Eu manifesto tudo o que eu desejo. Gratidão.